Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, onde você acompanha as atividades dos vereadores de Bauru. O vereador Natalino da Silva cobrou melhorias para o Jardim Flórida. O principal problema constatado por ele no bairro foi a falta de pavimentação asfáltica. A falta de pavimentação na rua Júlio César Bittencourt, no Jardim Flórida, na zona leste da cidade, vem causando problemas de mobilidade para os moradores do bairro. O mais problema é o acesso até a casa e o atolamento de carro. Quando chove um pouquinho, não precisa chover muito, que abre as valetas tanto desse lado como do lado de lá, a gente fica sem acesso para entrar na garagem e chegar até a casa. E é onde atola os carros ficam atolados. O vereador Natalino da Silva cobra a urgência do poder público para a colocação de massa asfáltica no local. Veja, os moradores que moram aqui nesse bairro, né, que é o Parque dos Eucaliptos, nos procuraram para que realmente a prefeitura pudesse, de uma forma paliativa e imediata, fizesse a manutenção dessas vias, como você pode ver, que é uma via praticamente por essas ruas realmente aí que anexa aqui ao entorno, não tem galeria, bueiros, acaba toda a água de chuva lá de cima, realmente quando chega aqui embaixo para ser rua de terra, praticamente acaba abrindo valas, né, e criando dificuldade realmente de acesso para N lados aqui, por exemplo, né. Pode ver que realmente tem essa vala aí e a prefeitura precisa, eu vejo aqui, realmente é uma questão de colocar agregados, né, aquele material mais compactado, né, para que realmente dure um pouco mais, porque nessa época daqui para frente a chuvarada realmente a tendência realmente é aumentar. E isso praticamente são pessoas que moram nesse quarteirão que acabam realmente ficando, né, impossibilitadas de sair e de chegar em sua casa. Vamos falar agora sobre o empréstimo milionário proposto pelo prefeito Clodoaldo Gazeta, que esteve presente na última sessão da Câmara aqui de Bauru, defendendo o endividamento do município. Estamos exatamente aproveitando uma oportunidade que o governo federal está nos passando, de poder acessar um recurso público através dos bancos públicos, no financiamento a juros baratos, menor do que foi os juros do PAC, né, para a gente poder realizar obras importantes para as pessoas da periferia, para as indústrias da cidade, para o comércio, para gerar emprego e renda e principalmente para equipar a prefeitura com maquinário que há mais de 20 anos a gente não tem uma renovação da frota dos maquinários pesados do município. Então não tem nada de eleitoreiro nisso. É exatamente o momento que a gente pôde fazer, como todos os municípios paulistas fizeram. Entre 2018 e 2019, todos também estão acessando esse financiamento para poder antecipar obras importantes dos municípios, e é exatamente isso que nós estamos propondo em Bauru. O recurso orçamentário é escasso, não dá para fazer com o que nós temos com o recurso orçamentário, obras que já passaram do prazo de validade. O Distrito Industrial faz 20 anos que não recebe infraestrutura. As nossas máquinas estão ultrapassadas desde a década de 60, né? Os bairros como Ferradura, Jardim Sé estão sem asfalto há mais de 20 anos. Merecem o respeito, merecem a dignidade de ter uma obra vinculada. Se vai ser o prefeito do ano que vem, e ainda no meu mandato que vou realizar, ótimo. Se essas obras ficarem para o próximo, mas com recurso aprovado aqui pela Câmara, melhor ainda. O importante é vincular um recurso orçamentário para que as pessoas possam ter a resposta dos anseios que elas esperam há muito tempo. Eu acho que o convencimento disso é aquilo que qualquer parlamento do mundo faz. Quem é contra, vota contra, quem é a favor, vota a favor. É isso que nós viemos pedir aqui nesse momento para a Câmara Municipal, que tenha a sensibilidade de dar uma resposta para a sociedade bauruense, de colocar em votação o projeto. Eu não vim aqui pedir o voto de nenhum vereador, eu vim aqui pedir para que eles coloquem na pauta de votação para que esse projeto possa ser votado. Se for aprovado, ótimo, vamos começar as obras. Se não for, vai ficar para o próximo prefeito decidir se vai fazer ou não, e vai ter que fazer. Qualquer cidade no mundo e no Brasil precisa de financiamento para poder fazer investimento, senão não existe crescimento. Isso vale para o governo do Estado de São Paulo, que empresta recursos do BNDES ou de esferas internacionais para fazer o metrô. E as prefeituras no Brasil inteiro usam dessa possibilidade. Bauru já usou. O PAC Asfalto foi aprovado por unanimidade nessa casa, mesmo tendo vereadores contrários, porque entenderam que o PAC era importante para recuperar as obras de infraestrutura do município. E agora, esse financiamento é a mesma coisa, é uma continuidade do PAC, em outras obras que ficaram de fora do primeiro financiamento. Então, o que eu espero de parte dos vereadores que são contra é que, no espírito democrático e colocando em primeiro lugar a população bauruense, coloca para o voto. E lá nós vamos decidir quem ganha, se ganha ou se perde. Vai ter uma sessão extraordinária, provavelmente, para se tentar votar isso, porque a semana que vem já é a última ordinária do ano, né? Se for necessário, a Prefeitura vai solicitar uma sessão ordinária
uma extraordinária para que a gente possa fazer a votação não só desse projeto, mas de outros que estão na pauta também, que precisam de uma resposta ainda esse ano. O assunto foi discutido por vários vereadores, entre eles o Coronel Meira, que citou o comprometimento do Fundo de Participação do município como garantia de pagamento. O prefeito apresentou um projeto de lei substitutivo. Nesse projeto de lei substitutivo, que na verdade é uma minuta feita pelo próprio banco, o banco que fez, está lá no anexo 1 do projeto de lei substitutivo. O artigo 2º ficou muito claro dessa garantia que é dada para o empréstimo do Fundo de Participação do município. Então significa o seguinte, que o Fundo de Participação do município está atrelado ao empréstimo. Considerando que está atrelado e considerando que nós já demos como garantia a confissão de dívida da Coab, que a Prefeitura Municipal é a garantidora dessa confissão de dívida, porque a Coab não vai pagar mesmo, porque ela não tem recurso, significa que os valores já ultrapassaram aquilo que preconiza a Resolução 43 de 2001 do Senado Federal. Então, o que eu estou questionando ao consultor financeiro administrativo da Câmara é que, perguntando o seguinte, se nós da Câmara podemos dar essa autorização legislativa para o prefeito municipal contrair uma nova dívida e colocando o Fundo de Participação do município como garantia. É isso, enquanto essa resposta não chegar, eu não posso liberar a tramitação do projeto de lei. Essa é uma dúvida que eu tenho e eu acho que é uma dúvida fundamental. Já Marquinhos Souza pediu aos outros vereadores que aprovem o empréstimo. O vereador Marquinhos Souza, líder do governo na Câmara de Bauru, fez um discurso na tribuna na sessão ordinária dessa semana, indicando aos vereadores que aprovem o pedido de tomada de empréstimo pela Prefeitura. Segundo ele, o dinheiro vai ser destinado a obras de pavimentação na cidade. A gente fez uma fala hoje na tribuna, pedindo a compreensão dos nossos colegas que fazem parte da Comissão de Justiça, Comissão de Economia, que ainda vai tramitar, provavelmente passa pela obras também. A gente tem feito uma solicitação, um apelo para que libere o projeto para votação. É um projeto importante, que vai cuidar aí de melhoria nas infraestruturas dos distritos industriais, né? Se fala muito em uma cidade que não atrai indústrias, mas nós temos distritos industriais deficitários e o prefeito pretende fazer melhorias nesses locais. Bauru sempre foi conhecido como uma cidade de um comércio forte, né? Com o shopping center. Houve um esvaziamento do centro da cidade, o nosso centro está muito feio, as pessoas estão deixando de frequentar o centro da cidade e isso reflete em desemprego. E para isso o prefeito também pretende utilizar para melhorias no nosso centro da cidade, para que a gente possa melhorar o comércio e também atrair mais empregos. E também o asfalto, né, que eu acho que é um ponto importantíssimo, né, a população de casa que está nos acompanhando, ficaram de fora do PAC Asfalto, né, e é difícil para a gente, vereador, explicar para essas pessoas por que elas não receberam esse benefício, né? E o prefeito, que acabou de pagar agora 8 milhões de contrapartida, 8 milhões ano de contrapartida do PAC Asfalto, que foi feito no governo anterior, tem esse recurso agora para pagar o parcelamento desse financiamento. Então seria o Jardim Marambá, Giansante, Val de Palmas, Jardim Nicéia, Ferradura Mirim, Manchester, Orquídeas e Orquídeas. São os bairros que serão contemplados com esse asfalto. Então a gente torce para que os nossos colegas liberem, que vá para a votação, e aqueles que acharem que Bauru não merece esses investimentos, que votem não. E aqueles vereadores que acharem que merecem, que votem sim. Esse é o pedido que a gente fez aqui hoje na tribuna. Ainda sobre esse assunto, o vereador Miltinho Sardim defendeu que a população participe efetivamente sobre as discussões de como será usado o dinheiro desse empréstimo. Foi feito um anúncio na mídia escrita pelo prefeito em relação a tudo que realmente acontece em função do empréstimo, né? Então, foi explicado os bairros que receberão o benefício, os acessos que serão liberados quando isso aprovado e tal. Mas a mídia escrita ela não chega a todos os munícipes, então nós precisamos fazer uma intermediação do próprio governo para que toda essa informação em relação ao
a possível aprovação do empréstimo seja explicada a todos os munícipes para que haja um entendimento por igual da real necessidade dos bairros que aí serão contemplados, né, em relação a essa situação. Depois das discussões feitas na sessão da Câmara, na última terça-feira foi realizada uma reunião entre os vereadores da Comissão de Justiça e o secretário de Finanças de Bauru para discutir o atual endividamento do município, levando em consideração a dívida milionária da Coab. Os dois projetos, ele vai entrar nos limites de garantia. Então, quando você soma a garantia do financiamento, mais a garantia que tem que ser dada para a Coab, extrapola o limite da resolução. É claro que somente a dívida da Coab já extrapola esse limite, mas quando você soma com o financiamento, então aumenta mais, né? E a dúvida nossa com relação a isso é se essa dívida da Coab, ela deve entrar na resolução 43 do Senado, que é o limite de 22%, ou por si só, por já ser uma dívida que já existia, só está sendo feito um reparcelamento, se ela vai incidir para esse índice ou não. Ainda durante a passagem do prefeito aqui pela Câmara, Clodoaldo Gazeta rebateu as acusações do vereador Coronel Meira sobre ilegalidade na contratação de publicidade em um jornal aqui de Bauru pela Prefeitura. Ilegalidade nenhuma, né? Nós estamos passando para a sociedade uma ação do governo que é importante para a sociedade, para que ela seja bem informada. O que nós recebemos de comunicação pelas redes sociais, eu mesmo pelo meu WhatsApp, são pessoas que querem saber mais informações a respeito do financiamento. O que nós fizemos de publicidade do jornal foi exatamente para mostrar como é que vai ser feito esse financiamento, quanto a Prefeitura vai pagar de parcela, qual o impacto financeiro disso, até para que o cidadão possa optar, olha, eu não quero ou quero, né? E ajudar também no processo de aprovação ou não. Até mesmo porque a Câmara é a casa do povo, né? Aqui os vereadores eleitos representam a população da cidade e conscientizar a população sobre os impactos de um financiamento desse na vida de cada uma das pessoas que moram aqui é fundamental. Então nós fizemos exatamente aquilo que era o dever do município, informar as pessoas, e agora as pessoas podem ter um pouco mais de clareza sobre o que significa o financiamento para a vida dela e para a vida da cidade. Mudando de assunto, a Comissão de Esportes da Câmara de Bauru se reuniu com representantes do Executivo do município para discutir o transporte de atletas que defendem Bauru em jogos fora da cidade. A dificuldade para o transporte de atletas bauruenses a jogos em outras cidades foi trazida à discussão na Comissão de Esportes da Câmara de Bauru. O problema se agravou nos Jogos Abertos de Marília deste ano. O único problema encontrado pela Secretaria Municipal de Esportes foi em relação ao transporte. Nós temos transporte, mas o transporte é um transporte antigo, não é um transporte que hoje é adaptado para as modalidades que necessita, para os ACDs, atletas com deficiência. Então, a principal dificuldade nossa é o transporte e locomoção dos atletas. Em relação ao alojamento na cidade de Marília, é uma escola estadual e a escola estadual ela tem acessibilidade, foi disponibilizado quarto para os atletas que não optaram por não dormir no local. Fizeram alimentação, almoço, café da manhã, nós levamos lanche para eles à tarde, mas a dificuldade nossa maior é o transporte, muito embora sejam transportes que estão com toda a mecânica em dia, não são transportes adaptados. Todo mês são feitas aproximadamente 70 viagens para outras cidades. Foi cogitada na reunião a compra de veículos para garantir o transporte, mas o custo do investimento chegaria a R$1 milhão. Isso a partir de uma denúncia grave de uma mãe, né, que teve a participação nos Jogos Abertos em Marília. Nós chamamos aqui a Secretaria Municipal de Esportes para também dizer a sua versão do ocorrido. Agora nós vamos confrontar esses dados, né? Nós vamos chamar também essa pessoa que fez essas denúncias para que nós possamos ter um parâmetro aí de tudo o que está acontecendo. Recebemos aqui o secretário municipal de esportes que nos mostrou as reais necessidades da pasta, e aqui como legislador, como presidente da comissão, eu acredito que nós possamos trabalhar para tentar conseguir uma abertura de caminho para verbas, tanto do Estado quanto federal, quanto conversar também com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para ver se nós conseguimos aí algum aporte, alguma situação em que a cidade seja beneficiada com um transporte
novo, um transporte adequado, um transporte acessível e que possa atender não só os para-atletas, mas também os atletas da nossa cidade. Essa foi mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, onde você fica sabendo da atividade dos vereadores de Bauru. Obrigado pela sua audiência e você confere a reexibição desse programa em horários alternativos.